Olá a todos, o meu nome é Rui Aspas, sou fundador do Meeting Portugal e este é o canal oficial do Meeting Portugal no YouTube. O tema que vos trago hoje, em vésperas de fim de semana, prende-se com os requisitos no mercado de trabalho. E o primeiro vídeo desse tema relacionado com os requisitos do mercado de trabalho vai para as empresas e depois vou falar no próximo vídeo sobre os requisitos por parte dos candidatos. Candidatos esses que têm que estar atentos às tendências do mercado e àquilo que o mercado obviamente exige atualmente. Mas em relação à parte das empresas, os requisitos das empresas, aquilo que é explanado nos anúncios, aquilo que é colocado nos anúncios, é por vezes um bocado, chega a ser em determinados casos, na minha opinião, um bocado utópico. Isto porquê? Por uma razão muito simples. Se nós virmos os anúncios de emprego, pouco diferem uns dos outros. Aliás, já mencionei no vídeo anterior o copy-paste, no vídeo referente à compatibilidade do mercado de trabalho, em que os anúncios são praticamente todos iguais, mudou uma frase ou outra, e mesmo no perfil requerido existem palavras que, sendo sinónimos, bastava figurar pelo menos uma delas. Portanto, porque isso lança depois a confusão no candidato, que pretende ir para aquela função, portanto, e pretende enviar no currículo para respondendo aquele anúncio. Neste caso, o que é os requisitos nos anúncios de trabalho? É muito usual ver-se que para uma determinada função, seja uma função administrativa, seja uma função de marketing, seja uma função na área da formação, seja uma função na área da consultoria, enfim, é usual ver-se, é regular ver-se, é uma constância a verificarmos que os requisitos, por vezes, pedidos pelas empresas, estão muito desadequados à realidade dos profissionais e das qualificações do mercado em Portugal. Por vezes, os requisitos que solicitam para que um determinado profissional se enquadre naquela função são manifestamente, em alguns casos, exagerados. Pedem mil e uma coisas, querem que o candidato seja formado ou especializado em mil e uma tarefas, quando na verdade, se calhar, a realidade do nosso mercado não é a mesma realidade, por exemplo, que o mercado norte-americano, onde as qualificações, onde os candidatos, em termos de qualificações, têm de facto um conjunto de competências, um conjunto de valências. Nós não ficamos atrás nas competências e valências, seja a nível técnico, seja a nível qualitativo, quantitativo, não tem nada a ver com isso, mas em relação à exigência do mercado, se calhar os anúncios que são publicados em Portugal não se coadunam com a realidade e o conhecimento que as empresas possivelmente possam ter ou pensam ter sobre os profissionais do mercado em Portugal. Por vezes encontramos anúncios para uma determinada função essa que se calhar aqui há 5 anos não era necessário tantos requisitos, digamos assim, ou seja, acrescentou-se requisitos, manteve-se a função, acrescentou-se ainda mais requisitos e há um candidato a olhar para aquilo, começa a filtrar quais são os requisitos que preenche. Diz a regra do recrutamento, e é uma regra, enfim, que, que existe no mercado de recrutamento, que mesmo que um candidato não considere não ter o perfil completo para responder àquela função ou aquele anúncio, deve, no entanto, responder e nas funções no perfil ou nas funções nas quais ele não se enquadra, não tem a competência, destacar uma mais-valia que tenha adquirido ao longo do percurso profissional que possa aportar valor àquela competência na qual ele não se enquadra. No entanto, neste caso nas empresas, eu sendo uma empresa que elabora um anúncio e descrevo no perfil o profissional que pretendo, eu estou a descrever um profissional que não existe na maior parte dos casos. Muitas vezes esse profissional, quer dizer, os requisitos por vezes são tão irreais, denotam uma falta de conhecimento da realidade profissional dos mercados, dos profissionais que atuam no mercado nacional, que muitas vezes isso impede, lá está, que o candidato também se candidate. Olha para o anúncio, vê o perfil, vê os requisitos que estão no perfil que a empresa exige que o candidato tenha e pergunta-se, tanta coisa para um cargo assim. Muitas vezes vemos, por exemplo, anúncios a recrutar administrativos ou assistentes administrativos e vemos na parte dos requisitos profissionais do candidato que o candidato deve ter ou os critérios
aos quais os candidatos devem obedecer, vemos parâmetros exageradamente longos e muitas vezes com funções que se calhar eram próprias de ser acopladas, de serem coladas, de serem estabelecidas para um profissional detentor de um MBA, por exemplo. E, portanto, o mesmo nível de exigência, o grau de exigência, tem que obedecer também a uma certa gradação, tem que obedecer a uma certa ordem crescente. Eu não posso pedir a um administrativo, por exemplo, que saiba trabalhar com marketing digital. Não faz parte da função dele. No entanto, obviamente, se ele tiver essa competência, é uma mais-valia. Pode ajudar a empresa mais para a frente noutras funções e, quem sabe, até mesmo para o candidato, essa competência pode servir de catapulta para outro patamar dentro da empresa e outra função na qual a empresa possa estar depois a recrutar e, tendo aquele candidato ali, pode aproveitar essa competência marketing digital que o candidato tenha, pode eventualmente também ter feito uma formação antes e colocá-lo num patamar superior àquele para o qual foi contratado. Mas a questão é esta. Muitas das empresas, aquilo que me dá a entender, e portanto vale o que vale, a minha opinião vale o que vale, o que me dá a entender nos anúncios que analiso e que filtro, é que as empresas não estão desajustadas da realidade do mercado laboral. Estão completamente desajustadas. A quantidade de requisitos para um determinado candidato é de tal ordem que isso é um ponto negativo no âmbito das candidaturas que essa empresa vai receber. E depois, claro, vai estar continuamente a recrutar, isso vai implicar um maior gasto, não apenas nos recursos utilizados para esse recrutamento, mesmo online, mas também um dispêndio absolutamente, hum, absolutamente ineficaz do tempo que aquela empresa teria se soubesse redigir um anúncio de acordo com a realidade daquela função e de acordo com o profissional que pretende recrutar para aquela função. Se é uma função para a área administrativa, há um conjunto de princípios básicos, técnicos e humanos que a pessoa tem que ter para executar aquela função. Se é uma função e, portanto, o anúncio deve ser o mais pragmático, o mais sintético possível nas funções a exercer e no perfil do profissional solicitado. Se é uma profissão para um cargo superior, já deve ter outro nível de competências. Portanto, cada anúncio deve ser adaptado e adequado a cada profissional. E é possível fazer esse trabalho. É possível redigir anúncios para além de serem anúncios mais apelativos, mas e com funções ao detalhe, passar a mensagem que para aquela função determinado candidato deve cumprir quase todos os parâmetros, porque sabemos que no mercado de trabalho raros são os candidatos que se enquadram em todos os perfis que a empresa pretende contratar. Portanto, porque não há candidatos perfeitos e muitas vezes nos anúncios parece que estamos perante alguém que quer um candidato perfeito, um candidato que se enquadra em cada item que está ali escrito. E muitas das vezes isso não acontece, porque as pessoas são diferentes, têm diferentes formações, têm diferentes competências, têm diferentes ambições, têm diferentes anseios, têm diferentes necessidades. Cada caso é um caso e as empresas devem se esforçar ao máximo na redação dos anúncios por adequar cada função, por adequar os requisitos de determinado profissional para a função que estão a contratar. E, portanto, este vídeo de hoje tinha a ver com os requisitos por parte das empresas em relação aos candidatos, a exigência colocada no mercado de trabalho em relação à contratação de profissionais para exercer uma determinada função, ocupar um determinado cargo. O próximo vídeo vai ser os requisitos, mas para a parte dos candidatos, nomeadamente quais as competências que os candidatos devem ter atualmente e quais as formações que devem ou que são recomendados fazer por forma a alargar o seu leque de oportunidades no mercado de trabalho, portanto não está confinado só à formação universitária, à formação base, mas perceber aquilo que o mercado precisa, perceber aquilo que as empresas necessitam e investir nessa área em termos de formação, porque isso também mesmo para a pessoa vai ampliar o leque de conhecimentos, vai ampliar as suas valências e vai fazer da pessoa um profissional mais capacitado e mais valoroso no mercado de trabalho. Fica por aqui este vídeo. Um bom fim de semana para todos. Não se esqueçam que ainda há inscrições, há poucos bilhetes
para o próximo Meeting no Porto, que acontece já no dia 12 de março, a partir das 18h30, na sede da Associação Acredita Portugal, na Rua Canto dos Reis 137, em Vila Nova de Gaia. Quem ainda não adquiriu o seu bilhete gratuito, acho melhor apressar-se, porque já temos muitos poucos lugares para o próximo Meeting no Porto, dia 12 de março. Recordar que o tema é sobre freelancing em Portugal. Há mercado em Portugal para o freelancing. Vamos ter 2 oradores fantásticos. Inscrevam-se, adquiram a vossa entrada e quem for ao Meeting no Porto, aproveitamos para mim para trocar umas ideias e desvirtualizar aqui do online para o offline. Subscrevam o canal oficial Meeting Portugal no YouTube e estejam atentos aos próximos vídeos. Até lá, um bom fim de semana.